Talks. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast, um espaço dedicado a conhecer mulheres brasileiras que estão empreendendo fora do seu país de origem. Mulheres que merecem nossos aplausos simplesmente pelo fato de saírem da sua zona de conforto, arregaçarem as mangas e criarem os seus legados com as suas próprias mãos. É uma delícia poder fazer desse espaço uma vitrine para que elas possam contar sobre suas aventuras em suas carreiras e abrir o backstage de suas criações. Eu sou a Mayara, idealizadora e apresentadora desse podcast, que faz parte do projeto Made by Women, uma criação da nossa agência de comunicação, a Women Digital. Hoje vamos conversar com uma brasileira que mora nos Estados Unidos desde criança e carrega uma história que pode inspirar muitas que estão aí do outro lado, passando pelo processo de autoconhecimento e aprendendo a se amar. A Nath Narciso é comunicadora e fundadora da Gostosa Energy, uma comunidade vibrante dedicada a empoderar mulheres em todas as esferas da vida. Uma imigrante brasileira que se mudou para os Estados Unidos aos 10 anos de idade e enfrentou o desafio de ser a primeira da sua família a cursar uma universidade americana e ingressar no mundo corporativo. Ela se dedica a criar espaços seguros e acolhedores onde mulheres podem compartilhar abertamente suas lutas, celebrar suas conquistas e se apoiarem mutuamente. Com forte desejo de ajudar as mulheres a descobrirem a sua magia interior, a Nath as orienta a priorizar o próprio bem-estar, levando uma vida não só feliz e saudável, mas também profundamente gratificante. Bem-vinda, gostosa! Ai, olá, gostosa! Bem-vinda a Nova York! Obrigada! Amei, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Que bom, a gente tá muito feliz também. Bom, vamos lá. Nath, eu costumo dizer que muitas vezes o nosso negócio ele nasce de uma dor pessoal nossa, né? E ao criar soluções para os problemas dos nossos clientes, a gente também encontra a solução para os nossos próprios problemas. Eu, quando comecei a empreender, eu identifiquei que uma das minhas maiores dores na adolescência era não ter uma turma a qual eu me identificasse. E essa falta de pertencimento às panelinhas me fazia sentir um pouco sem identidade. Afinal, se você não pertence a algum grupo, quem é você, né? Até perceber que, na verdade, o que eu sempre fui foi autêntica e que o meu lugar no mundo estaria em encorajar outras pessoas a serem autênticas também. Foi então que eu estudei comunicação e criei um negócio que contribui para o posicionamento e para a autenticidade das marcas. Você sente que a sua trajetória em direção ao amor próprio te impulsionou na sua missão de ajudar as mulheres a se auto-amarem com o Gostosa Energy? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Definitivamente, eu acho que a minha história do amor próprio e autoconhecimento começou há uns 5 anos atrás. E foi de um momento muito escuro da minha vida que eu não via uma saída. E eu tava só vivendo diariamente naquele modo robô, sabe? Só sobrevivendo. E quando eu comecei a me priorizar, cuidar de mim, fazer as coisas que eu gosto, que eu tinha parado de fazer, como a dança, eu comecei devagarinho, uma coisa de cada vez, e cuidando de mim, fazendo terapia vida. E foi assim que eu comecei a ver a minha própria magia interior, sabe? Eu vi que tem muito mais pra vida do que aquilo que eu estava só vivendo, que eu estava sobrevivendo. Então, quando eu comecei a fazer esses pequenos passos, um dia alguém viu uma foto, uma prima minha lá do Brasil, ela viu uma foto minha e falou assim, nossa, dá pra ver na foto que você tá muito feliz. Eu falei, eu tô mesmo, sabe, pela foto ela viu, ela sentiu, assim, a minha energia, e eu falei, uau, que legal. E aí eu comecei a dividir aquilo que eu estava vivendo com outras mulheres. Eu falei, se eu descobrir isso, eu quero que você descubra isso também. Porque todas nós temos uma magia interior dentro da gente que está ali esperando ser despertada, sabe? Então, o meu processo de amor próprio, de autoconhecimento, foi essencial para ajudar outras mulheres. E hoje eu sinto que ainda diariamente estou nesse processo, mas já estou do outro lado. Então, eu consigo ajudar, tipo, as Naths de 5 anos atrás. Uhum. Quem era a Nath ao chegar em Nova York aos 10 anos de idade? Quem era a Nath 5 anos atrás e quem é a Nath hoje em dia? Nossa, são várias Naths. A Nath que chegou aqui com 10 anos de idade era a filha mais velha, que já tem seu próprio peso com isso. Sei como é. E imigrante, então, não só sendo a filha mais velha, você também é imigrante. Meus pais não falavam inglês, então eu tive que aprender tudo e trilhar o caminho, né? Eu tinha que ser
não só a filha dos meus pais, mas os pais dos meus pais, os pais da minha irmã. Então, foi muita coisa eu tive que crescer muito rápido naquele tempo. Mas eu sempre fui uma criança diferente. Eu acho que até quando você falou sobre você, que você achou a sua autenticidade, eu percebi isso em mim, sabe? Eu sempre gostei muito de roupa. Eu gosto muito de criar lookinhos e tudo. Mas crescendo, eu lembro que eu não queria seguir a moda que existia. Eu sempre gostava das minhas próprias coisas. Mas aí eu ficava assim, eu quero me encaixar. Mas eu sempre ia pro meu jeito, o meu estilo. E hoje eu falo, caramba, essa é um superpoder meu, assim, sabe? Que eu tenho. Que bom que eu investi naquilo. Mas eu passei por muitas coisas, vivendo 25 anos aqui. Foram 17 anos dos 25 indocumentada. Então, foi muito difícil crescer num ambiente americano que você tá ali com todas as crianças que têm todos os privilégios e tem todas as oportunidades e você não ter as mesmas oportunidades, sabendo que você tem que trabalhar o dobro só para ter a mesma oportunidade que uma pessoa que nasceu aqui tem. Então, foi muito, muito difícil ir para a faculdade aqui. Quando eu consegui ir para a faculdade aqui, eu tive um desespero, 2 anos dentro da faculdade, quando eu tinha que falar o meu major mesmo, o que eu realmente ia me formar. E eu falei, gente, mas o que eu vou fazer quando eu me formar? Porque eu não vou poder trabalhar aqui. Eu não tenho os papéis para poder trabalhar aqui. Então, o que eu faço? Eu fiquei meio que entrei em desespero. Eu não sabia se eu voltava para o Brasil, se eu ia para algum outro país tentar a vida. E ali eu tranquei a faculdade, porque era a época da minha irmã entrar na faculdade também. Eu queria que ela tivesse essa experiência. E eu tranquei a faculdade para dar essa oportunidade para ela, porque meus pais estavam pagando do bolso. Então, em 2012, quando o Obama era presidente, ele lançou o DACA, que é o Deferred Action for Childhood Arrivals, que era a autorização de trabalho para as crianças que vieram aqui com menos de 16 anos. E aquilo mudou minha vida, porque foi ali que eu falei, ok, agora eu tenho uma luzinha no fim do túnel, eu vou poder terminar a minha escola, eu vou poder trabalhar aqui e colher os frutos de todos os sacrifícios, de tudo que meus pais passaram pra dar essa chance, essa oportunidade pra mim e pra minha irmã. Que lindo. Você renasceu praticamente, né, nesse momento. Renasci. Foi definitivamente, eu acho que foi 2012, 2017 e 2022. Foram os anos muito importantes pra mim, porque foi o ano que teve DACA. Depois, 2017, peguei meu green card. E 2022, peguei minha cidadania. Então, são datas muito importantes. Legal. E me conta um pouquinho, o que é esse projeto Gostosa Energy? O Gostosa Energy nasceu, assim, desse processo de autoconhecimento. E ano passado, eu já tinha uma vontade. Sabe quando a sua intuição tá falando com você, mas você não tá pronta pra falar com ela? Uhum. E aí ela falava comigo, eu falei, fica aí quietinho, eu quero ver meu Netflix, ficar aqui de boa. Mas começou a gritar. Falou assim, você veio ao mundo pra alguma coisa mais. Você sabe que você veio ao mundo pra inspirar e motivar pessoas. O que você tá fazendo? Tipo assim, você não tá fazendo nada com isso. Você só reclama do seu trabalho e não faz nada. E aí, chegou o dia 1º de janeiro, eu falei, não, agora é isso aí. Eu preciso colocar para o mundo alguma coisa. E aí, eu faço muito caminhadas, eu chamo minhas Gostosa Energy Walk. E eu tava escutando um podcast do Bom Dia Óbvios, que eu amo muito. E ela comentou alguma coisa dessa energia da gostosa. Eu falei, nossa, eu sei exatamente o que é essa energia. Tipo, é muito bom isso aí. Gostosa energy. Eu falei, energia gostosa, energia gostosa. Gostosa energy. Eu falei, gente, é muito eu. Né, essa cultura brasileira, americana, esse mix das duas palavras, essa energia, essa magia que eu sinto dentro de mim. Eu falei, eu preciso colocar pro mundo. Eu quero criar uma comunidade. Só que, ao mesmo tempo, eu odiava, não odeio mais, fazer networking. E eu falei, gente, como é que eu vou criar uma comunidade se eu não converso com as pessoas? Se eu não
né, faça um networking. Aí eu falei, não, esse ano as minhas duas palavras vão ser conexão e ação para 2024. Falei, eu vou sair dessa bolha, eu vou começar a ir para eventos, eu vou conhecer pessoas. E a minha vida tem se transformado nesses últimos 10 meses. Porque foi exatamente isso que eu fiz. Foi por isso que eu tô aqui conhecendo tantas mulheres maravilhosas. E o intuito é esse, de mostrar para as mulheres que elas são capazes de tudo aquilo que elas têm vontade e às vezes elas nem sabem que tem e que tem escolha para viver mais do que elas vivem. Ai, que demais. É isso, né? Basta a gente se colocar em movimento para as coisas começarem a de fato acontecer, né? Total. Você só precisa fazer uma decisão e dar o primeiro passo. E parece que depois o universo começa a encaixar as pecinhas, né? É aquela coisa, pisa que o chão se abre, né? Exato. Ai, nossa, até fiquei com goosebumps agora. E me conta uma coisa, como que é fazer negócio nos Estados Unidos? Você que tá começando, o que você tem sentido? Bom, você tá aqui faz bastante tempo, então imagino que seja algo já familiar pra você, mas me conta um pouquinho. Então, eu acho que é até um pouco diferente, porque engraçado que, como eu falei pra você, eu só coloquei no mundo, eu não tinha um plano de ação. Eu não tinha um plano de business nem nada. Eu não pensei como um business. Eu pensei, eu quero fazer uma coisa que vai me fazer bem. E aí, quando eu comecei a ir pra muitos desses eventos, são eventos de mulheres empreendedoras. E aí elas me falam um pouquinho do seu negócio. Eu falei, mas eu não tenho negócio. E eu não me via como empreendedora. Agora eu estou começando a aprender que eu sou sim empreendedora. E eu acho que me ajuda um pouco porque eu vivo dentro dessas duas culturas. Como eu falo inglês fluente, como eu tenho acesso a essas informações, a esses recursos americanos, eu acho que já me ajuda um pouco mais. Porque eu sei que se eu não souber algo, eu vou conhecer alguém ou eu vou saber o que procurar exatamente para ir atrás daquilo. E pessoas que às vezes chegam no Brasil recentemente e às vezes tem a barreira da língua e tudo, então é um pouquinho mais difícil. Eu acho que pra mim eu tenho esse privilégio, sabe? Bom, a gente sabe que no mundo que a gente vive existem algumas barreiras para que nós, mulheres, consigamos conquistar uma vida mais feliz, saudável e plena, né? E muitas vezes essas barreiras moram na expectativa social de a gente atingir uma perfeição que sequer existe. Na sua opinião, o que significa felicidade, saúde e plenitude? Então, vai fazer 3 anos que eu fiz uma cirurgia bariátrica. E nesse momento que eu tava vivendo, que eu falei 5 anos atrás, que tava muito escuro assim pra mim, eu tava tendo muito problema com a minha autoestima. E naquele momento eu tava, ai, nossa, é porque eu sou gorda, ninguém quer ser meu amigo, ninguém quer, né? Tudo eu colocava em cima do meu corpo. Até eu aprender que não era o meu corpo, era sim a energia que eu estava colocando pro mundo. Eu tava me fechando. Eu tinha parado de fazer coisas que eu amava, que me faziam feliz. E aí eu voltei a dançar. E dança foi uma coisa que, nossa, teve um momento assim, eu olhei no espelho e eu olhei dentro dos meus olhos e eu comecei a chorar. Eu falei, gente, eu nunca tinha parado pra olhar dentro dos meus olhos. Eu olho no seu olho aqui, mas eu não olho no meu, sabe? E eu vi uma força interior muito grande. E aí eu comecei a cuidar de mim. Então eu comecei a fazer terapia, eu peguei uma nutricionista, eu peguei um personal. Então eu fui vendo tudo aquilo que eu poderia, que estava ao meu alcance, que eu poderia fazer, que eu tinha financeiramente também a capacidade de fazer. E eu fui investindo em mim. Porque eu sempre via como, gastar dinheiro com aquilo. E eu troquei a narrativa para um investimento em mim. E aí foi melhorando, sabe? Eu fui cuidando da minha saúde. E aí eu fui vendo, mas assim, a minha saúde, mesmo com tudo que eu tava fazendo, não estava melhorando. Infelizmente, eu tava tomando remédio de pressão alta, de colesterol, eu tinha 32 anos. Nossa. E eu tava assim, gente, se eu continuar desse jeito, eu não tô me vendo passar dos 40. Eu realmente não conseguia ver esse futuro, sabe? E aí eu fiz uma decisão e eu falei assim, eu vou fazer a cirurgia. Mas quando eu fiz essa decisão, foi muito importante pra mim porque eu sabia que era pela razão certa, dessa vez. Porque 10 anos antes eu tinha pensado, mas eu queria fazer pela estética. E dessa vez eu falei, eu quero viver. Eu sei que eu já tentei de tudo, eu tô fazendo
tudo que eu posso e não tá dando, a minha saúde não tá aqui. E eu tava, sabe? Eu falei, não, eu vou fazer isso aqui e é a minha última tentativa. E eu fiz, e eu fui com tudo. Eu sou extremamente disciplinada. Eu acho que eu aprendi muito com esse processo. Então, eu treino todos os dias, eu cuido muito bem da minha alimentação, eu continuo na minha terapia. Tinha uma época que eu tinha 2 terapeutas, eu tinha uma terapeuta de vida e uma de comportamento alimentar. Então, assim, eu fui tratar tudo aquilo, os monstrinhos que estavam dentro de mim desde pequena, sabe? Eu falei, não adianta eu ir para uma mesa de cirurgia e achar que vai ser um milagre, porque não é. E foi mudando, sabe? Então, hoje, a minha saúde é o meu número 1. Eu acho que é o que me faz feliz, é saber que eu tenho a liberdade de fazer tudo o que eu quero fazer, porque eu tenho saúde. Perfeito. Bom, e se tratando de uma cidade que respira o caos, que é Nova York, como que você faz para cuidar da sua energia no dia a dia? Ou seja, quais são os hábitos que você carrega no cotidiano que contribuem para que você conquiste essa energia de gostosa que você propaga? Acho que você falou um pouquinho já, né, sobre isso. Sim, eu tenho muito uma rotina matinal. Eu acordo e agora eu tô fazendo uma coisa nova. A gente tá lendo O Caminho do Artista, não sei se você conhece esse livro, e é muito bom. E uma das propostas desse método é você começar a escrever 3 páginas toda manhã, quando você acorda. Então, eu acordo, eu escrevo 3 páginas, que é muito difícil pra mim, porque eu não gosto de escrever. Nem sempre tem 3 páginas pra não escrever, tem. né? E aí ela fala, se você não tiver nada pra escrever, você vai escrever. Não tenho nada pra escrever, até você fazer 3 páginas. Entendi. Então, assim, mas tá mudando a minha vida. A gente tá entrando na nossa 4ª semana e, assim, agora só flui, sabe? Então, é muito legal. Então, eu faço as minhas páginas matinais. Depois, eu treino, 1 hora de treino. Depois, eu caminho, porque eu falo, treino, acorda o meu corpo. E a minha gostosa energy walk, a minha caminhada, acorda a minha mente. Porque eu coloco um podcast e eu vou caminhar e aí começa a fluir tudo. E ali eu tomo meu café da manhã e começo o meu dia, mas me priorizando quando eu acordo, sabendo que eu já cuidei de mim, que eu me coloquei em primeiro lugar, eu sei que, agora eu consigo resolver o resto. Porque se eu não estiver bem, nada vai ficar bem. E se eu estiver bem, eu consigo conquistar tudo. Se a gente não cuida da gente, a gente não consegue cuidar de ninguém, né? Exato, então... exato. Como mulher, a gente sempre quer cuidar de todo mundo. E a gente coloca lá no último item da lista, né? Mas é isso, se você cuidar de você, todo mundo vai estar feliz. Porque você tá feliz. E aí você consegue cuidar de tudo e de todos. Perfeito. Bom, uma pesquisa inédita realizada pelo Instituto IDEA mostrou que apenas 3% dos homens brasileiros se consideram feios. Praticamente 1 em cada 2, ou seja, 47% se acham bonitos, 44% se veem como na média e 6% preferiram não responder. Dados também mostram que 28% dos homens se acham mais inteligentes que a média. Por outro lado, as mulheres são as que mais sofrem com a pressão estética e com a síndrome da impostora, se sentindo inseguras, desacreditando em seus potenciais. Tem uma pesquisa feita pela Universidade da Geórgia que mostrou que 70% das executivas entrevistadas se sentiam uma fraude no trabalho. Então, assim, diante dessas duas realidades, que são totalmente extremas, Sim. qual caminho a gente deveria percorrer para a gente conseguir se sentir mais confiante e realizadas na direção do sucesso que a gente deseja alcançar? Ai, eu me arrepiei agora com essa pergunta, porque comunidade, sororidade. Eu falei isso ontem, eu tava falando com alguém, eu falei assim, a gente não precisa gostar de todo mundo, porque nem todo mundo é pra nós e nós não somos pra todo mundo. E o santo não bate sempre, mas se você tá num ambiente onde é você e outra mulher e o resto só tem homem, você tem que se apoiar. Nós fomos ensinadas a competir uma com as outras. Mas eu realmente acho que é pra nos distanciar, porque quando a gente se une... Ai, não tem nada... É tão poderoso. Não tem nada que segura. Então eu acho que é isso, sabe? É tipo, vamos nos unir,
sabe? É comunidade, é apoiar. Eu sempre falo, se eu tenho uma oportunidade, se para me elevar, você vai vir junto comigo. Eu não te deixo para trás. Tem eu não sei como é que fala em português, mas em inglês tem uma palavra que chama gatekeep, né? Que é de você segurar a informação. E eu não acredito nisso. Eu acho que se eu sei algum recurso, eu sei alguma informação, eu vou passar adiante. Porque, pra que eu vou segurar pra mim? Por que só eu posso ter sucesso, né? O que é sucesso? Isso é outra pauta. Mas, por que eu preciso segurar só pra mim? Não, tem espaço pra todo mundo. Gente, tem 8 milhões de pessoas nesse mundo. Tem espaço para todas nós. Então, eu acho que é nos apoiar, é comunidade. Esquece essa competição boba que a gente foi ensinada. Olha lá, mulherada. Vamos passar a se considerar mais. Qual conselho você daria para quem deseja empreender em solos americanos, Nath? Olha, eu acho que networking é o número 1. Tem uma frase em inglês que fala your network is your net worth. Então, o seu network é o que você vale. Então, eu acho que é muito importante, especialmente em cidades como Nova York, que você conhece gente de todos os lugares, de todos os patamares, de todos, né? Você nunca sabe quem que você vai conhecer. Então, conversa, fala. Eu acho que isso é uma coisa que eu tô aprendendo agora. Fala o que você precisa. E sempre pergunta também. Eu tenho uma coisa que todo networking event que eu falo assim, você pode me ajudar desse jeito, mas como é que eu posso te ajudar também? Fazer uma troca, entendeu? Porque aí você pode apoiar alguém pode te apoiar, pode te introduzir alguém que vai te alavancar em algum jeito. Mas é isso, eu acho que networking é o número 1. E saiba qual é a sua necessidade para que você possa pedir ajuda. Exato, né? E isso é muito importante. É saber, quando você vai para algum evento de network, eu sempre falo, eu era muito tímida. E uma estratégia que até eu uso, que eu falei que eu gosto de looks, eu sempre uso algo que as pessoas vão chegar em mim pra falar da minha roupa. Adorei! Assim, eu não preciso chegar na pessoa porque eu sou envergonhada. Olha que demais! Adorei essa estratégia. É um hack muito legal. Então, tipo assim, usa uma roupa que chama atenção, alguém vai chegar, sei lá, qualquer coisa. Adorei sua bota, enfim. Aí você vai, você fala. E se você não souber, tipo, hoje eu vou fazer um gol, vou falar com 3 pessoas. Você vai lá, você fala com 3 pessoas e vai embora. Você não precisa ficar lá, você não precisa. Então, tem uma estratégia quando você vai em algum networking event. Use esse hack da roupa, de algum acessório, de alguma coisa. Eu acho muito legal. Eu acho que essas duas são ótimas. Nath, me diz o seguinte. Existe uma palavra que te descreva? Eu vou roubar a sua, mas autêntica. Porque eu acho que eu realmente descobri que eu sou uma pessoa muito autêntica. Falaram pra mim isso, e aí, quando falaram, eu falei, nossa, realmente. Alguém falou assim, eu te conheci um dia, comecei a te seguir no Instagram. E eu vi que realmente o que você fala para as outras pessoas fazerem é o seu dia a dia que você vive. Você não só tá falando, vai caminhar, movimente seu corpo. Você realmente vai lá, você movimenta seu corpo todos os dias. Essa energia que você passa é realmente quem você é, não é só uma coisa pra frente das câmeras. Então, assim, eu realmente sou autêntica e isso hoje me move muito, porque eu acho que é o que me conecta com as pessoas. Agora me traz uma mulher que você se inspira e que você gostaria que fizesse parte do próximo programa. Tem uma mulher que eu conheci sem querer uma vez, e eu não sabia que eu tinha conhecido ela, até a gente se reconectar 2 anos depois, sem querer. E falou, nossa, você não tava numa tal festa? Ela falou, não sei, deixa eu ver uma foto. E a gente tava nessa festa, foi antes de eu fazer minha cirurgia, então ela não me reconheceu e tudo bem. E essa pessoa se chama Marcela. Ela é uma pessoa que virou uma amiga muito grande e que é uma empreendedora nata mesmo. Ela tem vários businesses. Uau! E ela veio pra cá também 11 anos atrás do Brasil, veio no programa de Au Pair e hoje ela é professora de Fit Dance, ela
tem o catering business dela. Então, é uma mulher que realmente, quando você for falar de empreendedorismo, Marcela é a mulher. Marcela, não sei onde você tá no mundo, mas a gente vai entrar em contato com você em breve. Bom, e para finalizar, deixa pra gente uma indicação de conteúdo que você consumiu recentemente e recomenda. Pode ser um livro, um podcast, um filme ou algo que você tenha consumido recentemente que você gosta bastante. Ai, nossa, eu tenho tantos, eu consumo muito. Eu acho que um podcast que eu falei que eu assisto muito, que eu gosto muito, é o Bom Dia Óbvios. Eu aprendi... na real, o meu processo de autoconhecimento começou com esse podcast, que eu comecei a escutar e falei, nossa, que conteúdo interessante, nossa, feminista, sabe? Eu não me entendia como uma feminista e tal. Então, esse é muito bom. E tem eu acho que esse livro que eu falei também, que tá mudando a minha vida, que é O Caminho do Artista. Eu acho que é para você entender e encontrar o seu artista interior, mas não é necessariamente seu artista. É se encontrar. É desbloquear a sua criatividade, lembrar quem que você era quando você era criança e o que aconteceu com aquela criança no caminho. E quem que você é hoje, por que ela não tá aqui também? Então, esses são os dois. Legal. Bom, nosso programa tá chegando ao fim. Muito obrigada pela sua participação nesse episódio. Eu amei de verdade. Acho muito legal o que você está fazendo aqui em Nova York. E aqui, essa cidade é maravilhosa. Né? Eu concordo. Eu amo também, eu sou bem suspeita. Nath, sua história marcada pelo autoconhecimento é inspiradora. E eu espero que você continue inspirando muitas mulheres. Com certeza está inspirando as mulheres que estão ouvindo a gente agora. Esse programa foi realizado pela Women Digital, a nossa agência de comunicação digital criada por mulheres. O roteiro é da Sara Fabril, a direção e apresentação é da Mayara Castro, vulgo eu, e a produção executiva é da Larissa Carboni. Agradecemos também ao PT Knitwear Studio e a Some Small, que abriu as portas para que pudéssemos realizar as nossas gravações aqui em Nova York. Obrigada a você que nos ouviu até agora, um beijo e até o próximo programa.